Marcos capítulo 12. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Versículo 24. De uma parábola a uma situação da vida real, este capítulo reforça o princípio da fidelidade a Deus e aos homens. A fim de restaurar a sua aliança tantas vezes quebrada por Israel, o Senhor enviou os seus servos, os profetas, dos quais espancaram uns e mataram outros. Geração após geração, Deus levantava os seus atalaias com mensagens de advertência e de juízo, e seus líderes eram os primeiros a rejeitar a palavra do Senhor. Desta forma, ao enviar ao mundo seu Filho amado, pela dureza de seus corações, fizeram com ele pior do que fizeram aos profetas, matando-o e atirando-o para fora da vinha como um indigente. Na ambição de construir um reino, rejeitaram a principal pedra angular. A notoriedade da sabedoria de Jesus e de seus ensinamentos era constantemente ameaçada por perguntas formuladas com vistas a fazê-lo tropeçar nas próprias palavras. O ódio nacional contra Roma, pelos encargos que tinham de se submeter, principalmente quanto aos encargos tributários, era o combustível principal dos líderes judeus. Ódio que era transmitido ao povo em forma de interpretações das Escrituras, conforme suas expectativas quanto ao Messias, como um líder militar e político. Ao ouvirem de Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, muitos se admiraram dele, mas não podiam aceitar que aquele fosse o ungido de Deus que os livraria do jugo romano. Com os olhos fixos em um reino terreno, perderam de vista o reino de Deus. Os saduceus, por outro lado, tinham a ressurreição como seu objeto de debate favorito. Descrentes sobre a ressurreição, apresentaram a Jesus o fundamento arenoso de sua crença, suas próprias conclusões a respeito do que Moisés nos deixou escrito. A Bíblia fala a respeito de duas ressurreições. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Quando o Senhor voltar em glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículos 28 ao 29. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó não é Deus de mortos, e sim de vivos. Esses patriarcas que hoje dormem no pó da terra, um dia ouvirão a mesma voz que despertou Lázaro do sono da morte. João capítulo 11, versículo 43. Pois aqueles que morrem em Cristo foram salvos da morte eterna e logo serão despertados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A ressurreição de Jesus e sua vitória sobre a morte é a nossa garantia de que nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Paulo também escreveu que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 17 e 19. O nosso amor, serviço e fidelidade, portanto, devem ser dedicados àquele que não nos prometeu um reino aqui nesta terra de pecado, mas um reino eterno em uma terra renovada e purificada. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. O grande mandamento que deve estar escrito nas tábuas de nosso coração consiste em amar a Deus e ao nosso próximo, não pelos critérios humanos, mas acima de todos os holocaustos e sacrifícios, acima de toda tentativa de justificação própria. Pois a fidelidade não é uma barganha com Deus, e sim uma resposta de gratidão ao Deus que nos salvou e que, por sua graça e bondade, promove a transformação do nosso caráter, um dia de cada vez. A genuína compreensão das Escrituras resulta na fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. É uma obra divina e não humana. A nossa parte é a de como aquele escriba aceitar e crer. Muito bem, mestre, e com verdade disseste. Assim fazendo, Jesus nos diz: não estás longe do reino de Deus. Está na hora do povo que se chama pelo nome de Deus parar de oferecer a Ele do que lhe sobra e colocar tudo o que possui no altar do Senhor. Não entendam mal, amados. Não falo aqui de recursos materiais, mas de uma vida de fidelidade integral. Quando compreendemos que Deus nos enviou o seu Filho amado como oferta em nosso lugar, os recursos materiais já não são mais motivo de preocupação. E como a viúva pobre, ofertar se torna um ato voluntário de amor ao Deus que nos salvou. Logo o nosso Senhor voltará, quer vivos, quer ressuscitados, que possamos ouvir naquele grande dia. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Vigiemos e oremos. Bom dia, servos fiéis de Cristo. Rosana Garcia Barros.